O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Começando no capítulo 18, nós vamos voltar um pouco antes do fechamento da Porta da Graça, um pouco antes do derramamento das pragas. E antes disso, eu quero dar para vocês a ordem dos eventos finais de forma resumida. Vamos falar sobre os eventos finais. Eu vou colocar para vocês aqui, em ordem cronológica, 10 eventos, ou 10 etapas que vão suceder até a volta de Cristo. Vocês lembram que eu falei para vocês que Jesus não vai voltar amanhã, nem depois da manhã. Eu não sei quando, não sei o dia e a hora, mas eu sei que não vai ser amanhã, porque a profecia deixa claro que existem fases e etapas. Então a primeira etapa ou fase são crises mundiais. E hoje nós estamos nessa etapa. Nós estamos vivendo momentos de crises mundiais. Mas não se enganem. Jesus já poderia ter voltado no século XIX. Ele poderia ter voltado no início do século XX. Quem viveu durante a Segunda Guerra Mundial poderia ter dito: estamos nessa fase, estamos na fase das crises mundiais. O que está acontecendo? Deus está segurando os ventos. Não depende de mais crises. Hoje nós temos circunstâncias e um clima favorável para o desencadeamento dos últimos eventos. Mas outros já viveram em épocas semelhantes. A crise financeira de hoje não é pior do que a crise financeira da depressão nos Estados Unidos na década 20. Embora hoje nós temos vários fatores que são mais complicados do que os daquela época, mas não se enganem. A volta de Cristo não depende de crises mundiais. Embora, segundo Mateus 24, e Lucas 21 e Marcos 13, crises mundiais, terremotos, guerras, perplexidade das nações, doenças e fome e crises financeiras fazem parte da preparação para a crise final. Deus está permitindo crises porque Ele tem vários objetivos. Quem está por trás da crise é o próprio Satanás. Porque as crises mundiais, elas vão criar um clima. Esse clima, nós podemos dizer, é a perplexidade das nações. Ou seja, os homens, ao verem, a gente viu isso em 2001 lá nos Estados Unidos, uma catástrofe daquela natureza cria nas pessoas um medo, revolta, vários tipos de sentimento que podem desencadear os últimos eventos. Inclusive, Deus poderia ter solto os ventos. Mais uma vez ele segurou. Parece que Deus olha para a terra e diz: não, a seara não está madura, eu não posso soltar os ventos, não está na hora. Mas várias épocas, inclusive a nossa agora, foram épocas favoráveis para que as coisas pudessem correr. Com a perplexidade das nações, especialmente nos Estados Unidos, os conservadores do mundo evangélico, do mundo protestante, que hoje estão lutando para leis contra o aborto e leis contra o casamento de homossexuais e leis que tendem a preservar a religião nos Estados Unidos, o cristianismo, que para eles é o necessário para garantir a paz do país e do mundo. E muitos deles, inclusive homens sinceros, que realmente são cristãos e entendem que a prosperidade de uma nação depende da fidelidade a Deus. Esses homens que hoje compõem uma grande maioria no país mais poderoso do mundo, devido às calamidades e
todos os terremotos e guerras e ataques terroristas e fomes e doenças e crises financeiras vão apelar aos líderes para fazerem leis dominicais. As leis dominicais não é a lei dominical, entendam, não é a lei dominical, mas são leis dominicais, porque não vai acontecer tudo de uma vez. A lei dominical também é um processo que vai se desenvolvendo até culminar na lei dominical internacional, ou mundial, ou universal. Mas as leis dominicais vai causar o pequeno tempo de angústia. As leis dominicais não vão ser uma lei só, em um lugar só para todo mundo, mas vai acontecendo um pouco aqui, um pouco ali, não vai ser concentrado, mas vai ser disperso. E isso vai causar um pequeno tempo de angústia, onde pessoas que são fiéis a Deus vão ser maltratadas, perseguidas, inclusive começará o período de martírio. Agora, esse período aqui, essa quarta etapa é crucial na sacudidura dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que por sua vez também tem 3 fases. Estou abrindo um parêntese aqui, mas nós temos 3 fases da sacudidura. Isso está no Espírito de Profecia, em outro estudo nós podemos até abordar, mas a sacudidura tem 3 fases. A primeira fase da sacudidura é a entrada de heresias dentro da igreja. A segunda etapa da sacudidura é o testemunho direto. E a terceira e última etapa ou fase da sacudidura é a perseguição. Porque a própria sacudidura não é um evento de um dia ou de um ano, mas é um processo que vai culminar dentro da igreja no pequeno tempo de angústia. E depois que o mundo estiver então nesse clima, perplexidade das nações, leis dominicais sendo estabelecidas, agora o povo adventista sendo identificado como um empecilho no caminho daqueles que querem comprar paz com Deus para apaziguá-lo, para que esses juízos sejam retidos, eles vão perseguir. E essa perseguição, durante o tempo de angústia, vai causar a etapa final da sacudidura. E quando a igreja adventista for sacudida, finalmente, assim, quando terminar esse processo de sacudidura que já iniciou há muitos anos, e estamos nessa segunda fase, a caminho para a terceira, aí virá o quê? O derramamento da chuva serôdia. A chuva serôdia e o alto clamor, que é o que nós vamos analisar agora em Apocalipse 18. Enquanto aqueles que são fiéis dentro da igreja recebem a chuva serôdia e começam então a dar o alto clamor, que é o quê? O poder de Deus sobre os fiéis para proclamar agora de forma mais clara, definida e poderosa a terceira mensagem angélica. Então virá a lei dominical, aquela que nós tanto mencionamos, internacional. E com a lei dominical internacional haverá um decreto de morte. Tudo isso acontecendo e a chuva serôdia sendo derramada e os adventistas fiéis dando alto clamor. Com a lei dominical, o decreto de morte de um lado e o alto clamor sendo proclamado com sinais e prodígios, o acompanhando para autenticar a origem da mensagem, vai se desenvolver 2 grupos. Aqueles que recebem o sinal da besta e aqueles que recebem o selo de Deus. Com isso nós temos o quê? O fechamento da porta
da graça. Quando a porta da graça se fecha, nós temos o quê? O derramamento das pragas. E o próximo evento é a segunda vinda de Cristo. A irmã White, ela fala que os últimos acontecimentos serão rápidos. Então, não pense também que vai ser um período de 3 anos e meio, que tudo isso vai acontecer. Uma vez que desencadear. E nós já podemos dizer que estamos no período da perplexidade das nações. Quando você vê primeiras leis dominicais, inclusive nós já vimos rumores. Já ouvimos rumores em alguns estados, em alguns países de leis dominicais. Mas ainda os anjos estão guardando os ventos. Porque ele olha para o povo de Deus e vê um povo despreparado para o pequeno tempo de angústia, que vai culminar no fim da sacudidura, que vai preparar o caminho para o derramamento da chuva serôdia e a proclamação do alto clamor. E uma vez que isso iniciar, aí a lei dominical será estabelecida, que resultará no decreto de morte, assim dividindo o mundo em 2 campos. Aí a porta da graça se fecha. Quem é justo, continua justo. Quem é limpo, continua limpo. Aí as pragas e a volta de Cristo. Em Apocalipse 18, nós vamos ver 4 motivos pelos quais existem juízos tão severos contra a Babilônia. Orgulho e arrogância, na realidade são 5. Orgulho e arrogância são características de Babilônia que são mencionadas aqui nesse capítulo, que revela o motivo de seus juízos. Materialismo, aquele espírito de Balaão que nós estudamos. Adultério espiritual, que é a união da igreja com o Estado. O engano, que é o vinho de sua prostituição, que ela dá a beber a todas as nações. E a perseguição. São 5 motivos dela ser julgada. Orgulho, materialismo, adultério, engano e perseguição. Capítulo 18, verso 1, diz assim: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Se você quiser fazer um estudo bíblico sobre a chuva serôdia, esse seria o ponto de partida. Este é o texto bíblico que fala sobre a chuva serôdia. Quando toda a terra é iluminada com a glória de Deus, este é o derramamento da chuva serôdia e a proclamação do alto clamor. Este outro anjo está relacionado com as 3 mensagens angélicas, os 3 anjos de Apocalipse 14. Por quê? O verso 2 demonstra que esse alto clamor é apenas uma repetição da segunda mensagem. E clamando fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Mais uma vez eu ressalto que a queda de Babilônia, proclamada pelo povo de Deus, é uma queda espiritual. A queda literal de Babilônia durante as 7 pragas. Mas o povo de Deus já vem declarando desde 1843 que Babilônia caiu. Mas caiu em que sentido? No mesmo sentido que quando Daniel recebeu a visão de Daniel 8, Babilônia nem estava inclusa naquele quadro profético, embora faltava ainda mais de 10 anos até sua literal queda. Então, ela caiu espiritualmente, com a morte de Nabucodonosor, as decisões que seu neto tomou, junto com o seu genro, na monarquia, levaram à sua rejeição final. Então, Babilônia espiritual caiu. Todas as organizações protestantes que rejeitaram a luz que Deus derramou sobre o mundo protestante
durante o movimento milerita, durante o período da igreja de Filadélfia, passou a fazer parte de Babilônia. Verso 3, por que ela caiu? Porque todas as nações beberam do vinho, da ira, da sua fornicação. E os reis da terra se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, o motivo de sua queda: engano, adultério. Verso 4. Mas, durante essa proclamação do quarto anjo, que é o alto clamor da segunda e terceira mensagem angélica, ouve-se uma voz do céu que dizia, e esta é a mensagem do alto clamor. Se nós fôssemos resumir a mensagem do alto clamor em poucas palavras, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Esse texto fala sobre aquele princípio de condenação. Condenação vem sobre aquele que tem a luz e rejeita a luz. Porque Deus, ele fala, sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados. Isso quer dizer o quê? Que só será participante dos seus pecados aqueles que tiverem a oportunidade de sair. Vocês estão entendendo? Deus, ele só vai considerar alguém participante dos pecados de Babilônia aquele que está em Babilônia, recebe o convite de Deus para sair, ou seja, a luz de Deus, e continua lá dentro. Quem está lá dentro hoje, mas ainda não recebeu a luz, é considerado por Deus o quê? Povo meu. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados. Ou seja, uma vez que ouviram o alto clamor e permaneçam em Babilônia, agora são participantes dos pecados. Agora, vamos ler o verso 5. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Quando é que os seus pecados acumulam até o céu? O livro Eventos Finais, na página 171, a irmã White, ela fala: quando os seus pecados se acumulam até o céu? Quando a lei de Deus for finalmente invalidada pela legislação. A lei dominical internacional. Quando isso acontecer, aí os seus pecados acumulam até o céu. Ou seja, agora vai fechar a porta da graça. É igual quando o vinho de Babilônia encostou nos vasos sagrados. Foi só encostar naqueles vasos que a mão escreveu mensagem condenatória contra Belsazar e o seu reino. Agora, esse quarto anjo representa quem? Os adventistas do sétimo dia fiéis, que recebem o alto clamor. Interessante, muito interessante ler aqui, tem um capítulo no livro Eventos Finais intitulado O Alto Clamor, em que Ellen White, ela fala que Deus trabalhará nesta última obra de um modo muito fora do comum das coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Testemunhos para Ministros, página 300. Ele usará meios que vão surpreender todos para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Não vai ser por causa de títulos e diplomas e de posição
e de fama e de popularidade que vai determinar quem Deus vai usar para dar o alto clamor. Em outra página, ela diz assim, página 176 de Eventos Finais: na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Quem se considera aqui um grande homem? Tem algum grande homem aqui? Sabe o que ela quer dizer com grande homem? Alejandro Bouillon, Mark Finley, Doug Batchelor. Muitos grandes homens nós conhecemos hoje. Homens que Deus tem usado. E ela não fala que nenhum grande homem. Ela diz assim, na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Aí ela continua dizendo, Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo exterior das instituições científicas. Quantos de vocês foram preparados nas instituições científicas? E quando ela diz científicas, não entendam mal, as escolas reconhecidas do nosso mundo, uma universidade com aprovação do MEC, quantos de vocês? Bom, se não for o seu caso, não se preocupe, porque ela está falando que Deus vai realizar sua última obra através de pessoas que não foram preparadas assim. Estes meios não devem ser desprezados para quem foi preparado assim. Estes meios não devem ser desprezados ou condenados. E é por isso que eu não condeno, porque Ellen White fala para não condenar. Quem teve a oportunidade de estudar numa universidade e receber uma preparação formal nas escolas do mundo, se souberam filtrar as informações, receberam uma grande bênção. Que Deus ele pode usar, assim como ele usou Moisés no treinamento que ele recebeu no Egito, e usou Daniel com o treinamento que ele recebeu em Babilônia, muita coisa boa foi adquirida no que diz respeito à administração, liderança e às ciências da época. As ferramentas podem ser usadas para o bem se tiver regidas por uma mente guiada pelo Espírito Santo. Então estes meios não devem ser desprezados ou condenados, eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Eu acho que a mais clara forma de cumprir-se essa profecia é através de instituições de sustento próprio. O que elas têm para oferecer em termos científicos para a sociedade? Escolas não reconhecidas, cursos humildes, curtos, que se baseiam mais na Bíblia e no Espírito de Profecia do que nos grandes conhecimentos dos grandes intelectuais de nossa era. Mas Deus ele quer usar meios simples e humildes para que no alto clamor seja claro que é Ele que está atuando e não o intelecto de algum grande homem. Inclusive Deus vai usar crianças. Ela fala aqui nesse mesmo capítulo, crianças vão subir em púlpitos que nem sabem falar direito e vão falar de forma eloquente. Deus vai usar o pobre iletrado da roça que nem sabe escrever para pregar sermões eloquentes, poderosos. Agora o resto do capítulo 18 vai apresentar os pecados de Babilônia. Verso 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, aqui falando sobre o materialismo, falando sobre a ostentação, as riquezas dessa instituição que comeu e bebeu com o suor de outros, viveu uma vida de luxo e ostentação com o esforço de outro, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, aqui está o orgulho, eu estou assentada como rainha e não sou viúva,
e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome. E será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Muitos vão lamentar quando caírem na realidade que foram enganados. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Deixa eu ler para vocês outra citação que fala sobre esse pranto e esse choro de muitos quando virem esses juízos e reconhecerem que foram enganados. Isso vem do livro Grande Conflito, páginas 655 e 656. Queria que vocês ouvissem bem. Isso se aplica a todas as igrejas, irmãos, inclusive a nossa própria. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, olha só, membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor. Isso está acontecendo hoje. Essa citação, muitas vezes, no passado, nós líamos e olhávamos para o Batista, que frequentava uma reunião da campanha evangelística e ouvia aquela mensagem sobre a volta de Cristo, Daniel 2, aí voltava e dizia para o seu pastor: pastor, tem um estudo bíblico muito bom. Ah, é? Quem está dando? São os adventistas do sétimo dia. Ah, não pode não. Eles fazem lavagem cerebral e no final desses estudos você vai acabar se tornando um fanático legalista, não vai mais não. E aí o Batista acata, se submete, porque ele confia em seu pastor. E esse Batista, ele vai deixar de conhecer a verdade. E no final se perde, tendo a oportunidade de receber a verdade, mas não a segue. Mas quem vai receber a maior parcela de culpa? Aquele pastor que conhece mais a fundo o que é a mensagem adventista. Conhece mais a fundo os argumentos sábado e domingo, mas não quer que sua ovelha vá para ouvir, porque sabe que ele corre o risco de perder mais um dizimista. Esse pastor batista, ele vai pagar caro, porque ele não quer perder sua ovelha, não quer que sua ovelha vá e aprenda a verdade. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor, no dia de Deus ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor, isso durante o derramamento da quinta praga. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidade e condenaram a verdade. E isso, muitas vezes, nós líamos e considerávamos que isso se aplicava ao presbiteriano, se aplicava ao padre católico, que não quer que seus membros vá e estuda com os adventistas do sétimo dia. Mas hoje, essa profecia tem uma aplicação especial para a igreja remanescente. Todos se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis. Levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar. Anular a lei de Deus não é só dizer que a lei de Deus foi abolida na cruz, não.
Anular a lei de Deus é ensinar o rebanho que é impossível guardá-la. Isso é anular a lei de Deus. 50 anos atrás, isso não se aplicava à nossa igreja, porque todos estavam unidos na crença de que é possível guardar todos os mandamentos de Deus e viver uma vida vitoriosa. Esses pastores infiéis agora vão ouvir os seus membros em desespero confessarem: estamos perdidos. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. A palavra de Deus é invalidada por falsos pastores. Em breve sua obra recairá sobre si mesmo. Então serão testemunhadas as cenas descritas em Apocalipse 18, em que os juízes de Deus cairão sobre a Babilônia mística. Se vocês quiserem maiores informações, é no capítulo As 7 Últimas Pragas, do livro Eventos Finais, e página 655 do livro Grande Conflito. Verso 10, estando de longe pelo temor de seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de Púrpura e de seda. e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore, e canela e perfume, mirra e incenso, e vinho e azeite, flor de farinha, e trigo e gado e ovelhas, e cavalos e carros e corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Não sei se vocês conseguem visualizar o que vai ser o pranto e o choro daquele dia. E dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe. E, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó,
e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti. E voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, de todos os que foram mortos na terra. Resumindo então todos os pecados de Babilônia, nós temos orgulho, materialismo, o adultério espiritual, o engano e a perseguição. Agora, a profecia da queda de Babilônia e o alto clamor tem seu paralelo com qual evento do Antigo Testamento? Daniel 5, mas além de Daniel 5, porque também não só tem a queda de Babilônia, tem o alto clamor. A profecia da queda de Babilônia e do alto clamor, sai dela, povo meu, tem seu paralelo com qual história do Antigo Testamento? O Anderson já mencionou Daniel 5, a queda de Babilônia. Só que em Daniel 5 a gente não vê um alto clamor. Onde é que nós vemos o alto clamor relacionado com a queda de Babilônia literal? Onde é que nós vemos sai dela, povo meu, no Antigo? Essa linguagem, ela existe no Antigo Testamento. Toda essa linguagem profética é extraída do Antigo Testamento. Onde é que nós encontramos sai dela, povo meu, no Antigo Testamento? O decreto de Ciro. O decreto de Ciro foi a voz de Deus dizendo: sai dela, povo meu, nos dias de Zorobabel. É interessante notar que houve um período de cativeiro babilônico e depois houve um decreto de libertação, só que poucos atenderam o chamado. Sabia que a maioria dos israelitas permaneceram em Babilônia, não quiseram voltar? Porque seria muito difícil voltar. Porque voltar implicaria em ter que construir novas casas. Quem queria construir uma nova casa, uma vez que já estava agora estabelecido bem em Babilônia? Então, muitos não atenderam. Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, mencionado em Zacarias, eles atenderam o chamado e foram, junto com outros, começaram a construir o templo nos dias de Ciro. Aí Zacarias e Ageu foram profetas levantados por Deus para animar as mãos daqueles que estavam reconstruindo o templo nos dias de Dário, depois de outros reis, Esmerdes e outros que vieram no ano 520. Então, essa mensagem, sai dela, povo meu, ela é extraída do Antigo Testamento. E agora, é interessante porque houve um período de cativeiro, aí sai dela, povo meu, para habitar Jerusalém. E no livro de Apocalipse, nós temos a queda de Babilônia, sai dela, povo meu, mas agora para habitar Jerusalém espiritual, que seria a nova Jerusalém. Então nós vemos esse paralelo. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.